a questão do bebê reborn, a gente precisa talvez voltar um pouquinho na história, né? Porque surge como uma grande novidade, quando na verdade não é novidade alguma isso. Então, se você pegar a história, porque a história, ela, de fato, ela não se repete, mas de vez em quando ela gagueja. Então, aí, né, aí você vê movimentos... E o pessoal né, fala que a história não se repete, mas ela rima, né? então, mas ela pelo menos ela gagueja, ela Sim. dá uma gaguejada, repete assim, a palavra, ela não repete a frase inteira, mas ela dá Tem um refluxo, às vezes. O refluxo da história. Então, parece que ninguém lembra mais das Morning Dolls. Não lembro. Pois é, porque é da época vitoriana. Ah, E tá. a época vitoriana, se não me falha, eu estou dizendo de cabeça, durou de 1837 até 1901. Então é século XVIII e início do século XIX. Nesse período, você tinha as Morning Dolls. O que era isso? Eram bebês e crianças mesmo, bastante realistas, feitas da maneira mais realista que a época podia produzir e que eram usados sobretudo no processo de luto. Então, quando uma família perdia um bebê, se fazia um burning doll. E muitas vezes esse bebê ou essa criança, porque era feito em tamanho natural, como são feitos atualmente, eles ficavam às vezes até em cima do caixãozinho no velório. E depois a mãe deixava ir embora o defunto e ficava com o Morning Doll. E isso, eles não apenas serviam como objeto transicional desse luto, mas eles também serviam para fazer companhia a mulheres que eram muito recatadas e muito solitárias, porque afinal de contas uma mulher não podia estar... Tinha uma pressão, tinha uma né? pressão, o marido saía para trabalhar, ela ficava só. Eles usavam as roupas dos bebês que haviam falecido, eles dormiam nos berços dos bebês. Isso tudo foi vivido na época vitoriana. E se tentava reproduzir o bebê com o rosto e com as feições do bebê que havia falecido. Mas sabe o que é mais interessante, Marcos? Olha, essa série aqui, já assistiu? The Servant? Não. Do Michael, do Night Shyamalan. É exatamente sobre isso. A mulher, ela perde o filho dela, eu não lembro em que condições, ela tem um trauma, e o terapeuta dela sugere ter um bebê. Tá. Só que ela pira, né? Ela começa a acreditar que realmente a criança tá viva ainda e não faz a diferenciação. É bem interessante. Então, mas por que o terapeuta dela faz isso? Porque eu estou só marcando que isso dos Baby Reborns atualmente, a gente já tinha na época vitoriana, tá? Certo. Século XVIII, início do século XIX. E depois, mais recentemente, foi feito estudos com bebês com bonecos mais realistas, tanto para mães que perderam filho, como para pessoas com certas psicopatologias, como, por exemplo, a demência de Alzheimer. Ah, é? Então você pega e dá para o idoso cuidar, e isso gera realmente uma preocupação materna, uma conexão, e ele cuida. Então, por que eu estou trazendo isso? Primeiro, para desmistificar, porque parece que, agora aconteceu isso, e mais do que isso, a coisa é colocada, primeiro, como se as mulheres estivessem loucas, e mais, todas as mulheres estivessem loucas. Isso é uma coisa absolutamente de um grupo muito específico.